E são 5 galpões, nos quais nós vamos trazendo, mais ou menos assim pela história, um dos salões são apenas automóveis de autoridades que foram presidentes, governadores, um outro salão é década de 30, 40, e neste salão grande aqui, somente automóveis com mais, a partir de 1941 para baixo, é o que entram nessa coleção. Década de 40, 30, 20 e 10. Temos aqui carros de 1912, 1914, 19. Todos eles fazem parte da história minha e dos carros também. Aqui nós poderíamos dizer que, ao total, eu tenho uns carros na fazenda também, seria um lote assim de 160 veículos. Mas aqui podemos dizer que aqui dentro de casa, nos salões aqui, temos 100 automóveis que estão guardados. Bem, meus amigos, a respeito das joias da coroa, tem várias joias. E posso lhe garantir que não são miçangas. Vamos falar sobre o Chrysler Imperial 1928, é um Le Baron, um carro que fizeram apenas 32 unidades na Le Baron, e desses 32 carros, apenas 2 sobraram. Um está no Museu da Ford, em Detroit, e esse está aqui conosco. Este carro tem uma história bonita, porque ele foi fabricado nos Estados Unidos para um industrial português do Porto, e logo depois este carro foi vendido para o comandante João Ribeiro de Barros, que fez a travessia do Atlântico Sul. É um carro todo de alumínio, um produto fantástico, e hoje esse carro transportou a princesa, na época a princesa Michiko, atual imperatriz do Japão. Também transportei o Papa João Paulo II, quando ele veio de Aparecida para São José dos Campos. Isso é como filho, você dizer qual que é o mais raro deles. Mas interessante notar-se uma jardineira de 1914, a qual o Conde Agnelli, quando esteve no Brasil antes de montar a fábrica da Fiat, ficou um dia conosco e queria deixar essa Fiat no Centro Histórico Fiat. E ele fez uma tentativa e uma oferta fantástica na época. Nem me recordo mais, mas falava-se alguns milhões de dólares, coisas assim. Quando eu disse que não queria vender, ele disse, por quê? Eu disse, simplesmente, eu sou um homem que me considero realizado, fico na mesma casa, morando com a mesma esposa, tomando o mesmo vinho, o mesmo queijo, e ia ficar sem minha Fiat, sem minha jardineira. Ele deu uma risada, e disse, o senhor é um filósofo. Nos tornamos amigos. Temos alguns que são carros interessantes, de valor histórico, como um Lincoln 1938, um 7 lugares, um Phaeton, carroceria Villog, que fizeram apenas 5 automóveis. Desses 5 automóveis, apenas sobraram 2. Um está conosco, que era do governo do estado de São Paulo, e outro estava na Casa Branca, nos Estados Unidos, no governo do presidente Franklin Delano Roosevelt. Esse automóvel hoje está nos Estados Unidos, em um museu. É bom lembrarmos também personagens ilustres que passaram nesse Lincoln 1938. Tais quais como General Charles de Gaulle, quando veio ao Brasil, com o Dr. Adhemar de Barros, Giovanni Gronchi, da Itália, General Craveiro Lopes, de Portugal, ilustres personalidades, ilustres personagens,
como a Rainha Elizabeth da Inglaterra, quando esteve no Brasil em 1968. É difícil lembrar-me de tanta gente ilustre que passaram por esses automóveis. Mas, como eu disse, cada um tem sua história, cada um faz parte da história. E uma história bonita também. Outra peça interessante, este Moon, 1918-1919, que foi do Washington Luiz. Fizeram apenas 7 carros desse, um carro grande, 7 lugares. E esse é peça única que sobrou no mundo também. Histórias interessantes, como falamos a respeito do um Packard 1940 Super 8, de um médico de Campinas, e que ele, na época, disse, olha, eu quero esse limousine, mas não quero com vidro, separando motorista e passageiro, não quero banquinhos auxiliares, porque eu gosto de guiar. Essa é a história que ele contava. A realidade é que ele tinha uma amante, ilustre dama da sociedade campineira, casada, e nesta época não tinha motel. Ele então dava o expediente ali. O Studebaker, 1925, é uma peça interessantíssima, porque ele pertenceu ao ex-presidente Venceslau Braz. Venceslau Braz foi presidente do Brasil de 1914 a 1918. E ele ficou, então, esse carro em Itajubá durante muitos e muitos anos. Ele praticamente tem apenas 7 ou 8 mil quilômetros originais. Peça muito bonita, muito interessante. Como eu disse, cada carro desse tem uma história e seria difícil a gente explicar todas elas e contar todos esses casos. Aos 85 anos de idade, o meu sonho é que esses automóveis continuem juntos, continuem unidos, não estejam separados e que possa se formar um museu no qual se conte a história, não minha, mas a história desses automóveis, porque hoje, quando o jovem anda 120 quilômetros na estrada, ele não tem ideia o que foi quando andava-se com freios, sem freios hidráulicos, praticamente é a história do automóvel contada em mais de 100 anos. Ou seja, toda essa evolução dos automóveis. Isso faz parte da história e faz parte dos automóveis.